Boa noite, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Esperança Cast, o seu podcast agora das noites de sexta-feira às 19 horas. E eu vou te fazer aquele velho e bom pedido de toda sexta-feira, porque eu sei que você não me ouve, então eu preciso te pedir de novo. Você vai pegar o link do nosso podcast e você vai enviar para todo mundo. Você vai enviar no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do churrasco, com o periquito, papagaio, com todo mundo, porque hoje o episódio está especial. E você que chegou até aqui, faz o favor de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai soltar para o maior número de pessoas possíveis. Eu sou a pastora Cíntia. Eu me chamo Lucas e antes de nós falarmos com o nosso convidado de hoje, nós queremos falar dos nossos patrocinadores, que são empresas, pessoas que têm acreditado no Esperança Cast. Sim, nós temos a Gabi Beauty Clinic, que está ali com uma ampla e mega coisas de estética facial, epilação com cera, cílios, sobrancelha, unhas. Quer entrar em contato com a Gabi? Nós vamos deixar tudo na descrição do vídeo. E se você falar que foi pelo podcast, você ainda ganha 10% de desconto. E também a NM Refrigeração e Manutenção, cuidando de toda a área de refrigeração, conserto de eletrodomésticos. Você que tem a sua lavadora, secadora, micro-ondas, fritadeira. Lucas, eu tô pensando em comprar uma nova. Chama a NM e vê se ainda dá para consertar, porque talvez você vai até evitar um gasto alto. Sim. E vai ter um atendimento de extrema excelência. Isso aí. A Etne, nossa escola teológica com o nosso rabino, Lucas de Carlos, se encontra ali na sede da nossa igreja de Nova Esperança, no Parque Regina. Vamos iniciar hoje. Qual é a aula hoje? O módulo? Eclesiologia. Eclesiologia. Você ainda dá tempo de entrar, tem vagas abertas. Cíntia, não posso, não tem como botar toda segunda na igreja. Tem online também, com todo o material didático. Só entrar, conversar com o Lucas, que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, se formar um médio de teologia. E também a churrascaria Família Ribeiro, na rua José Getúlio, número 183, eles atendem de terça a domingo, das 11 às 16. Então faz aquele favor, pega a esposa, pega a criançada, leva lá para vocês almoçarem juntos e você vai ser muito bem atendido e vai comer muito bem. E agora eu quero apresentar com muita alegria aqui no Esperança Cast o pastor Marcos Galdino Júnior, que é presidente da ATSA Brasil. E que alegria poder recebê-lo aqui, pastor. O pastor é escritor, tem cuidado de igrejas no Brasil e fora do Brasil. Que bom ter o senhor aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas, Cíntia, pelo convite. Você que está aí do outro lado nos assistindo. Eu espero que esse bate-papo aqui no Esperança Cast vai ser muito legal, muito agradável. Sei que Deus vai falar com a gente. E para mim é uma honra estar com vocês aqui e vamos aí. Prepara aí, pessoal, tem coisa boa aí. É uma honra te receber, que a gente fica tremendo. Falei, Lucas, tá nervoso? Pastor, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como chegou até aqui, como começou essa sede, ou, Cíntia, eu nem queria ser pastor, mas hoje eu tô aqui, foi Deus que me deu um empurrão e eu cheguei. Na verdade, Lucas e Cíntia é bem assim, né? Porque eu já sou a terceira geração de uma família sacerdotal, né? Meu avô foi pastor da igreja em Santo Amaro, meu pai foi pastor da igreja em Santo Amaro e eu sou a terceira geração de pastores. E sempre assim, a gente cresceu, não nascemos na igreja porque não podia nascer, né? Nasce no hospital, mas o hospital é levado à igreja. E aí, o que acontece? Minha vida toda foi na igreja. Cresci na igreja. E sendo de família de pastor, a gente sabe das lutas que um pastor tem. A gente sabe dos desafios que um pastor tem. E eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu pensava assim, filho de pastor sempre faz tudo, hein, gente? Filho de pastor toca, lava banheiro, filho de pastor na igreja ele é obreirão. É obreirão já, né? E sempre fiz isso, né? E eu pensava assim na minha vida, eu sempre pensava assim, falava, quando eu crescer, quando eu tiver minha família, eu vou ser um músico na igreja, vou ser um bom dizimista, vou ajudar naquilo que for possível e vou ter minha vida profissional fora. E assim, seja do que Deus quiser, né? E uma vez, que é legal contar, uma vez a gente estava num congresso, a sede atual lá estava ainda em construção, né? Demorou muitos anos para terminar aquela igreja. E aí a gente estava numa festa do Círculo de Oração, um congresso do Ministério do Círculo de Oração, e eu estava lá com os meninos tocando. E aí eu me recordo que um pastor pregou a palavra, e aí ele falou, dá as mãos, vamos orar todos juntos, aquele mover espiritual tal. Aí eu com os músicos ali abraçados, aí eu olhei para o altar e vi meu avô, pastor João Galdino de Lima, e meu pai, pastor Marcos.
E aí eu olhei assim, dentro do meu coração, eu falei assim, Deus, eu jamais quero ser pastor. Caramba. Igual o meu avô, igual o meu pai. Eu sei o que esses homens sofrem. Então eu não quero isso para minha vida. Orei ali, naquele mover e tal, acabou. Acabou o culto, como toda boa Assembleia de Deus tem uma cozinha, né, gente? Tem como? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? Tem que ter aquela cozinha abençoada no final, né? Acabou o culto, tava lá o meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, o vice-presidente da igreja na época, o pastor Divino, irmã Luzia, todo mundo lá reunido. Eu tava noivo da minha esposa, né, a Liliana. E aí entrou a irmã do Coque. Entrou A lá temida, né? Entrou lá no ambiente, falou, cumprimentou todos, falou, vamos orar. Tal, aí vamos orar. Aí nessa que vai orar, tal, Deus usa ela, fala com um, fala com o outro, tal. Aí eu tava orando também a respeito, Senhor, da tua vontade eu casar, tal, aquela coisa de jovem, né? Aí ela falou, não, fui eu que preparei e tal. Eu falei, amém, ali e tal. E aí, quando ela tava saindo, ela parou. Aí ela voltou e falou, irmãos, vamos orar mais uma vez? Bom, aí nisso, começou a orar. Quando ela começou a orar, ela olhou para mim e já falou assim, ô rapaz, quem é você para decidir o que eu já decidi sobre a tua vida? Nossa. Aí eu mas filho de pastor, né? Eu já olhei para ela assim, cara, e a irmã, fala aí, irmã, o que você tá falando? Aí ela olhou assim e falou, você falou para mim hoje que você não quer ser igual ao teu avô, igual ao teu pai. E falo para você, você não vai ser igual a eles. Eu vou levar você em lugares onde eles nunca pensaram chegar. Nossa. E se cumpre hoje isso na minha vida, né? Então eu falei, meu Deus do céu, né? Aí foi bem afinado, né? Porque tem aqueles revelamentos, né? Que hoje em dia é os revelamentos, né? Hoje tá cheio, né? Ai, que tá com dor de cabeça, né? Irmão, quem não tá com dor de cabeça? Trabalhou um trânsito, né? Terrível em São Paulo, aquela coisa, a pressão no trabalho, você chega na igreja com dor de cabeça, Não né? tem como. Então, mas essa aí foi uma profecia bem afinada. E aí eu entendi que Deus Você tinha quantos anos mais ou menos na época, 17 pastor? anos nessa época. 17 anos. Caramba. E eu entendi, só que eu pensava assim, né? Eu pensava que quando eu tivesse 50 anos, né? Já um homem maduro, já com os filhos casados e tal. Só que Deus quis que ainda a minha juventude fosse entregue para o ministério, né? Então, com 29 anos de idade, Deus permitiu eu chegar à presidência da igreja. E estamos aí, né? Fazendo a obra de Deus. É fato que eu não sou o mesmo rapaz de 29 anos. Sim. Hoje eu tenho 40 anos, vou fazer 41. Se você me perguntar, pastor, tem coisas que você fez que você não faria? É claro que sim, né? Você com 29 anos tem uma cabeça, você com 40 tem outra. Mas assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho visto a boa mão de Deus sobre a igreja está avançando, abrindo novos trabalhos, fora do Brasil também. E tudo é pela graça de Deus, não é por mérito humano, porque eu sou igual qualquer um de vocês que está aí do outro lado, sou um homem, sou um pecador, mas a graça de Deus, a bondade de Deus tem usado a minha vida para fazer o ministério da ADS avançar, né? Não só eu, mas ninguém faz nada sozinho. Sim. A gente tem uma equipe de pastores, obreiros, pessoas que estão ao nosso lado, sim, que estão nos ajudando. Então, até aqui nos ajudou, Senhor. Glória a Deus. Pastor, como foi esse desafio, assim, de... Poxa, porque eu acredito que com 29 anos ninguém espera pegar um trabalho, porque quando o senhor assume a ADS já era um ministério grande, reconhecido, é um ministério muito proeminente. Como que foi a sua cabeça nesse momento? Né? De falar, a partir de agora eu estou tomando conta não de uma igreja, mas de igrejas no Brasil, fora. Como que foi esse momento? Teve desafios que o senhor achou que não ia vencer nessas horas? É natural, Lucas, que realmente quando vem a responsabilidade, você sente o peso da responsabilidade, né? Só que é que nem eu falei assim, alguns não entendem, né? Tipo assim, tem irmãos que estão há 20 anos na igreja, faz 20 anos, 25 anos que eu sirvo a Jesus nessa igreja. Eu falo, gente, eu tenho 40 anos que eu sirvo a Jesus numa mesma igreja, né? Então não é a idade, eu tenho 40 anos dentro de uma igreja. E é fato que os desafios eles sempre apareceram desde aquela época, até você entender. Mas uma coisa que eu tinha muito claro na minha vida era o quê? Era o chamado de Deus. Porque se eu não estivesse atento ao chamado de Deus, jamais eu aceitaria a responsabilidade. Mas eu sempre tive isso muito claro, né? Com 17 anos eu já havia falado. Eu sempre fui de muito vigília, orar, monte e tal.
E aí, cara, gente, toda vigília que eu ia orar, Deus usava alguém, chegava lá e falava, tem um plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre deixando isso muito claro, né? Teve até uma vez, um fato curioso, a gente tem um pastor na nossa igreja, que hoje já é um pastor jubilado, um grande homem de Deus, pastor Milton Onofre. Pastor Milton, ele era conhecido no nosso ministério como pastor das vigílias, né? Onde tinha vigília, o pastor Milton estava lá dirigindo. E ele sempre falava, Marcos Júnior, vamos lá, me leva e tal. Aí teve uma vez que eu estava tão cansado, eu tinha trabalhado a semana inteira tal, que eu falei, pastor, eu estou tão cansado, se eu for para a vigília hoje eu vou dormir, pastor. Eu vou dormir, não faz isso não. Vamos, meu filho, me leva, nem que dormir Deus vai ver teu sacrifício, tal, você lava o rosto, tal. E realmente, fomos lá na vigília, levei ele. E lá foi uma vigília bem de oração mesmo, não foi uma vigília de movimento, foi de oração. E tal, e aí um dava a palavra, eu cochilava, ele me cutucava, vai lá lavar o rosto, filho. Aí ia lá, lavava o rosto, aquela coisa toda. Aí acabou a vigília. Quando acabou a vigília, Deus tomou um vaso lá atrás. Aí veio a irmã marchando e tal, foi e entregou pra mim uma mensagem, né? Aí ele olhou pra mim e falou, tá vendo, meu filho, como Deus é bom? Ele fala contigo até dormindo. e sempre a palavra era essa, referente ao ministério, referente ao chamado, referente os projetos de Deus para minha vida. Então, quando eu recebi essa responsabilidade, eu fiquei muito tranquilo ao ponto de dizer, Senhor, porque, gente, uma coisa que eu gosto de falar assim é o seguinte, se Deus verdadeiramente está no controle de tudo, foi Deus que me colocou ali. Sim. Porque se não fosse para ser eu, Deus não é soberano, Deus ia me matar, não é você. Eu vou pôr quem eu quero. Sim. Então, às vezes as pessoas, elas criticam, às vezes as pessoas elas não entendem. Se Deus está no controle, gente, acabou. Se não é para ser, não é. Mas se é também, apoie. Né? E ministério, eu sempre falo, ministério não é para menino. Ministério é para homem, para mulher. De verdade, né? Porque o ministério, ele é de desafios, o ministério, a partir do momento que você aceita o ministério, você aceita ser criticado. Sim. Né? Eu já aprendi uma coisa na minha vida, eu não me incomodo com crítica, né? Internet, né? Que eu falo, o pastor não vai dormir, irmão. Tem dia que eu até babo, minha esposa fala, fecha a boca aí que tá roncando. Porque você tem que ter essa maturidade. Porque senão o seu ministério ele vai sucumbindo às críticas, né? Sim. É isso aí. E a internet ela é aquela terra de ninguém. De ninguém. Então, atrás do teclado, todo mundo fala o que quer. E aí todo mundo fica corajoso atrás do teclado, mas ninguém tem coragem de falar na sua frente, né? É isso aí, bem assim. Isso que eu ia perguntar, porque como já veio de uma família sacerdotal, teve essa comparação? Lá, o pai não fazia assim, mas o avô fazia assado, essas críticas. E como que o senhor reagiu a tudo isso? Isso é natural, né? Eu lembro que tinha irmãos que chegavam e falavam assim, ai, que saudade do pastor João Galdino de Lima. Eu falava, irmão, tá aqui o endereço dele, vai lá visitar ele. Vai lá, você tá com saudade dele? Agora, é natural que Deus não vai fazer pastores como há 50 anos atrás, porque a igreja de 50 anos atrás era uma igreja. Sim. A igreja de hoje, Deus faz pastores para a igreja de hoje, Sim. não para a igreja de 50 anos atrás. Assim, agradeço a Deus esses homens, porque eles nos ensinaram pela palavra. Sim. Foi benéfico. Eu entendo a rigidez que era aplicado à época, alguns exageros, né? Sim. Entendemos, mas é fato que aquilo nos ajudou também hoje, porque, vamos falar a verdade, hoje está muito bonitinho, gente. Você chegar e falar, eu sou evangélico, eu sou crente, moda, né? Moda. É modinha. Na nossa época, né? A gente já está há um tempo na caminhada aí com Jesus. A gente tinha até vergonha de falar na escola que a gente ia ser zoado, alguém, né? Hoje é bullying, né? Mas na época lá, o crentinho, não sei o que lá, e papapá. Muito isso. O bliblinha, aquela coisa toda. Então, isso hoje, eu falo assim, as comparações sempre vão existir, mas eu sempre fui maduro para reconhecer o trabalho que foi feito no passado, tanto que eu honro todos os nossos anciões da igreja. Sim. Quem congrega comigo lá na matriz, ele vê, quando o pastor Adelino tá, eu apresento, o pastor Milton, eu vou lá, abraço eles, honro diante da igreja, a nossa matriarca missionária Noemi, minha avó tá com 98 anos de idade. Meu Deus. Ela vai aos cultos ainda no domingo. Glória a Deus. Pensa, lúcida, uma serva de Deus, uma mulher abnegada, uma mulher que foi exemplo, né? É exemplo até hoje de amor cristão, de desafio na vida. Imagine, na época meu avô viajava expandindo a igreja. Sim. Minha avó ficava com 10, 12, 14 filhos cuidando. Isso não é para qualquer um, não, gente. Mesmo. Cuidando da casa enquanto ele ia fazer a obra de Deus. Então, os desafios para a época foi grande, né? Meu pai, os desafios dele, hoje os desafios são diferentes, né? E cada época com seu desafio. Então, a comparação é inevitável, né? Mas uma coisa que as pessoas não podem negar, que é o quê? Que a igreja
ela não mudou o seu princípio, que é pregar a Bíblia. Né? A gente não muda o que está escrito na Bíblia. O que é bíblico a gente continua hoje. Natural que usos e costumes, ele é por época, ele é por tempo, ele é por região. Né? Eu brinco com os pastores falando o seguinte, gente, vocês lembram? Quem é mais antigo aqui da Assembleia de Deus vai lembrar o que eu vou falar. Né? Antigamente na Assembleia de Deus, todos os pastores tinham aquele chapeuzinho social e a maletinha. Né? A gente falou da maleta assim. A maletinha era de lei. De lei, né? Só que é o seguinte, é que nem eu falo. Qual pastor hoje que usa chapéu? É até deselegante. Né? Você ir com um chapéu num lugar, numa cerimônia de um culto. Naquilo era a moda da época, era o costume da época. Hoje mudou. Então eu falo para os velhinhos, cadê o chapéu? Não, hoje não usa mais, pastor. Hoje não dá, né, pastor? Então, essa transformação na igreja, ela é importante. Sim. Agora, o que eu vejo, agora eu falo de Assembleia de Deus, né? Enquanto a gente estiver preocupado numa convenção, discutir sobre barba, sobre cabelo, e às vezes discutir estratégia, porque às vezes ao lado da nossa igreja tem uma pessoa deprimida dentro do quarto, e a gente não sabe como chegar nesse quarto para tirar aquela pessoa daquela situação, a gente precisa rever algumas coisas. Desculpa falar, é importante falar isso. Sim. Porque talvez as nossas prioridades estão mudando, estão mais voltadas para a tradição da igreja do que o evangelho de verdade, que é as vidas. É levar o amor de Deus às almas. E parece que às vezes a tradição ela toma um lugar muito mais importante do que o próprio texto bíblico, né? Justamente. Porque eu peguei uma transição na Assembleia de Deus que você não podia usar barba para você poder usar barba. E aí você olha hoje ainda, isso estando em pauta na igreja, como um sinônimo de se o obreiro ele usa a barba, ele é um bom obreiro. Se ele não usa a barba, ele não é um bom obreiro. Nós estamos colocando, de certa forma, como o catolicismo romano faz. Justamente. Porque quem coloca tradição e Bíblia no mesmo parâmetro de igualdade é o catolicismo romano. Sim. Justamente. E aí a gente vai perdendo tempo. Em vez de tratar o que de fato precisa ser tratado, os problemas que precisam ser tratados internamente, a gente está preocupado se o cara ele usa barba ou gravata. E aí a gente vai perdendo tempo. E aí eu queria até perguntar para o senhor acredita que... E aí tem a importância de nós termos também pastores jovens? Com certeza. Para ter essa... como que eu posso dizer? Essa energia, essa visão mais ampliada. Talvez seja essa a importância? Eu acho que o ministério jovem na igreja ele é importante, né? Ter pastor jovens. Né? O exemplo está na Bíblia. Paulo instruiu Timóteo. Né? É fato que o pastor jovem ele precisa ser bem instruído, né? Ele precisa ser bem acompanhado, bem mentorado. Só que isso não, a gente não pode talhar também a oportunidade que a gente pode dar. Sim. Porque, desculpa, a gente vê, né, muitos pastores aí com 80, 90 anos de idade, irmão, vai descansar. Sim. Você já fez muito bem pela obra de Deus. Dá oportunidade para os mais novos, né? Sim. Seja um conselheiro desses mais jovens, seja uma pessoa que vai apoiar essa nova geração que está chegando, porque isso que é o importante do evangelho da igreja. Eu sei que eu não sou eterno. Eu tenho dentro de mim, dentro da minha construção, que eu não vou ficar um senhorzinho que nem consegue ler a Bíblia na frente da igreja, não. Eu sei que Deus já preparou um outro pastor para a nossa igreja, que ele é uma criança hoje, um adolescente, daqui uns anos ele vai ser o pastor. Sim. A gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Porque senão a gente trava muito a igreja, porque a nossa estrutura como igreja, todas as igrejas em si, ela muitas vezes ela exige muito dos membros e esquece o foco principal, que são o quê? São as almas. Exato. Né? Eu falo assim, desculpa as irmãs do círculo de oração, que eu amo essas mulheres de oração, tá? Mas, irmãs, no dia que o ensaio do círculo de oração for mais importante do que um culto no lar de uma pessoa que tem um esposo desviado, que está um filho depressivo, e vou falar a verdade, a gente sempre ensaia as mesmas músicas para cantar, sempre as mesmas. Se fosse um ensaio para cantar uma música nova, beleza, mas toda semana tem ensaio para ensaiar as mesmas músicas, para cantar os mesmos hinos no culto. Então, você está vendo que a gente, Lucas e Cíntia, a gente perde um pouquinho o foco principal do evangelho, são as pessoas, são as almas, e a estrutura, a tradição, tudo isso vai nos sufocando, e aí, eu como pastor, eu fico pensando, Deus, me dê estratégias novas, né? Hoje, pela graça de Deus, eu tenho também a grata satisfação de conduzir uma convenção, que é a CONADIB, Convenção das Assembleias de Deus Independentes no Brasil e Exterior.
Também faço parte, né, que essa convenção também é linkada à CADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que é da primeira Igreja Mãe em Belém do Pará, querido pastor Samuel Câmara, pastora Rebeca. Faço parte do conselho permanente dessa convenção também. E quando é legal que quando esses pastores chaves se reúnem, a gente se reúne para discutir estratégia para crescer a igreja. A gente se reúne para discutir como melhorar a participação dos crentes na escola bíblica dominical. Né? Sim. Isso é relevante. Sim. É fazer convenções, por exemplo, agora em julho tem a nossa conferência bíblica e convenção. Minha ideia é sempre trazer o obreiro, o ministro para a conferência, para a convenção, para devolver ele melhor para a igreja local. Sim. Para que ele volte para a igreja local e fale, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar no evangelismo, eu preciso melhorar na escola bíblica dominical. Eu acho que esse é o papel verdadeiramente de uma convenção. E não guerra de política, guerra de poder, quem é mais, quem é menos, se tem barba ou não, etc. Assim, mas é isso aí. Pastor, qual foi os maiores desafios que o senhor enfrentou até chegar aqui? Eu acho que foi... O maior desafio foi com a igreja local. Porque quem é da Assembleia de Deus sabe muito bem o que eu vou falar, né? Quando você falava para uma pessoa assim, ó, você vai congregar na sede, era como se fosse uma punição. Né? O pessoal fala, eu vou para a sede agora. O pastor quer matar o meu ministério, o pastor não gosta de mim. Né? É natural. Só que o meu desafio foi o quê? Nós éramos uma igreja, mesmo num templo grande, mas com uma membresia pequena. E o meu grande desafio na época foi o quê? Crescer a igreja local para ela ser uma igreja saudável e uma igreja onde conseguiria se manter, vamos dizer assim, administrativamente falando. Né? Então, aí a gente foi estudar, eu fui estudar, fui convidado também para fazer parte de um grupo de pastores chamado GKPN, que é o Global Kingdom Network Partnership, liderado pelo reverendo Dr. Elias Dantas. Né? Fera. Ele é fera demais. O pastor Elias Dantas é um cara inteligentíssimo. Elias, assim, o pastor Elias, ele é uma pessoa fora da curva. Ele é um apóstolo dessa geração. Né? Só quem... Você conversa com o cara, ele respira missão, ele respira igreja. É um negócio assim... Sentar com ele e conversar é algo extraordinário. E comecei a me relacionar, né, com outros pastores e ver que Deus ele trabalha de multiformas. Não é só o modelo da Assembleia de Deus que é o melhor modelo. Não. Deus usa a Assembleia de Deus com uma missão, usa uma church para outra, usa, né, a presbiteriana, enfim, todas as outras igrejas de uma forma. E aí tem um autor que eu também comecei a ler, que é o Christian Schwartz, que é aquele que ele pesquisou mais de 10 mil igrejas no mundo, que ele criou lá aquele livro Desenvolvimento Natural de Igrejas. E aí eu fui estudar. E a grande dificuldade das igrejas sempre foi o quê? Fechar a porta dos fundos. Como segurar? Porque, por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja evangelística, que ganha muita alma. Sim. Nós, como assembleanos, ganhamos muitas almas, é fato. Só que muitas vezes a gente não consegue reter essas pessoas. Né? Então... E aí onde entra o modelo para algum celular, outros pequenos grupos, né? No nosso caso, a gente faz como um pequeno grupo de estudo mesmo da palavra. Sim. E isso ajudou a nossa igreja local, a tomar uma forma, a crescer, a dar oportunidade para novos líderes trabalhar na igreja. E foi o carro-chefe hoje que faz. Hoje nós, como igreja local, nós passamos de 2.500 membros. Nossa. Como igreja local. Né? O ministério inteiro, na Zona Sul, passa de 20 mil pessoas, no Brasil passa de 60 mil pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Só que como igreja local, e assim, e o que é engraçado hoje é que os próprios pastores nossos falam, pastor, eu não estou nem deixando mais os crentes visitar a matriz. Eu falei, por quê? O cara chega lá e fala, pastor, aqui é bom demais, eu vou ficar aqui na sede com, né, o mesmo ministério, não quer mais sair brincando, lá, né? Brincando. Eu falei, não, pastor, da mesma forma aqui é a mesma igreja, ou às vezes o irmão está na sede e fala, pastor, eu vou ficar numa área mais perto da minha casa. Irmão, é o mesmo ministério, fica à vontade, sirva a Deus com alegria. E outra coisa que eu falo também, às vezes alguns irmãos não entendem, né? Tem pastor que gosta de ser dono de ovelha. Sim. E a ovelha não é propriedade de igreja nem de pastor, a ovelha é de Jesus. Sim. Se o membro daqui congrega comigo nada, pastor, não tô legal, quero ir para outra igreja, irmão, tô aqui sua carta, vai em paz, que Deus te abençoe lá. Porque como que a pessoa vai ficar num lugar que talvez ela não está se sentindo bem ali, não está satisfeita ali, e aí fica ali na opressão? Não, se eu sair, o pastor vai me amaldiçoar. Para com isso, gente. E por um momento teve muito isso, né? As pessoas se tirem muito, né, presas
pelo medo de serem amaldiçoadas pelo líder. Então elas iam morrendo, morrendo, morrendo. E aí o líder achava melhor ter ela lá morta do que ver ela em outro lugar viva. Né? Então é melhor você estar aqui comigo morto do que estar em outro rebanho vivo. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre faço essa pergunta quando vem o convidado aqui. Quais foram as suas referências, seus mentores nesse momento, assim? Porque, poxa, todo mundo tem alguém que se inspira, né? Nesse momento que o senhor, nesse trabalho todo, já são 12 anos na liderança da ADSA. Teve alguém que o senhor trouxe para perto como um mentor? De falar, não, esse cara aqui, eu vou grudar nele porque ele tem algo para me ensinar? Eu tenho várias referências, né? Assim, primeiro, meu avô, que para mim sempre foi um grande líder, né? Primeiro de todos, Jesus, né? Jesus é a nossa referência, né? Mas aqui, como homem, é o meu avô, pastor João Gaudio de Lima, pela determinação, persistência, garra dele de levar a palavra. Foi uma pessoa que dedicou muito a vida dele. Meu pai, eu tenho também como referência, como um grande homem de Deus e um grande administrador. Meu pai sempre foi um homem de fé e um administrador nato, né? Um pastor que para mim, que ministerialmente para mim foi essencial, foi o pastor Divino, que na época era o vice-presidente da igreja. Ele que foi ali que um dia, né? A gente, filho de pastor, meio desviadinho, né? Tá na igreja, né? Desviadinho dentro da igreja. Ele chegou pra mim e falou, rapaz, você precisa tomar vergonha na sua cara. Bem assim, na lata. Você é filho de pastor, neto de pastor, você precisa... Rapaz, recebi a orientação do pastor, ele me ajudou. Ele foi o pastor que me deu a primeira oportunidade para pregar. Que legal. Ele me deu a oportunidade, me deu meia hora, um moleque cru, 17 anos, preguei 15 minutos. E aí, achei que foi um fiasco, né? Eu falei, meu Deus, vou pregar sobre o quê? Zaqueu. Bendito Zaqueu. Salvou muita gente, hein, Zaqueu? Zaqueu ajudou muito, viu? Se ele soubesse. Aleluia. E aí eu falei 15 minutos, o pastor foi ali, complementou e tal. E nesse dia uma pessoa aceitou Jesus. Glória a Deus. E aí cheguei em casa, assim, decepcionado. Meu Deus, que fiasco, 15 minutos, nem consegui, né? Tal. Aí o telefone em casa tocou. Aí meu pai, o pastor Divino quer falar com você. Eu falei, oi, pastor. Ele falou, parabéns, meu filho. Deus te usou hoje. Você viu, uma pessoa se entregou para Jesus. A esposa do pastor também pegou o telefone. Deus te abençoe, meu filho. Permaneça assim e tal. Isso é ser líder. É potencializar no próximo o que Deus tem a fazer. Sim. Né? E o que mais foi bonito, que me marcou, foi o seguinte. Isso foi na quinta, no culto de semana. No domingo ele chegou, tem um presente para você. Aí ele me deu um presente. Foi a minha primeira Bíblia de estudo. Eu tenho ela até hoje lá. Tem mais de 25 anos essa Bíblia. Aqueles presentes que marcam, né? Tá lá, guardadinho, bonitinho. Eu uso ainda. Então, eu entendi a mensagem dele. Falou, você foi bom, mas aqui está um material que vai te ajudar a melhorar. Sim. Né? Depois de 6 meses, ele já estava puxando meu terno. Falou, já deu horário. Agora já foi. Passou mais de 15. Já deu horário, né? Eu, pastor Divino, minha referência, e o reverendo doutor Elias Dantas. O Elias, ele é uma pessoa que, logo que eu assumi o ministério, eu o conheci e comecei a caminhar com ele, né? E vi que verdadeiramente Deus, ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que usa várias formas, várias pessoas, várias igrejas, e me abriu muito, que inclusive até hoje é uma pessoa que, tipo assim, eu tenho como meu mentor, que eu presto conta, que eu falo da minha vida para ele, né? Que eu abro meu coração também. Então, para mim também é uma pessoa muito importante. Você acredita que ele ajudou também até nesse lado missional, pastor, da igreja? Claro. Porque eu peguei alguns cursos na ADSA sobre, acho que foi de liderança, com o pastor Elias Dantas. E eu, ouvindo ele falar, você fica horas ouvindo Elias Dantas falar, e cada história dele, ele contando, teve uma vez que eu tava sentado ouvindo ele lá na matriz, e ele contando as histórias, e ele vai falando, ele não altera o tom de voz dele, é numa calmaria, é numa simplicidade. Quando você olha pra ele, você não dá muita coisa. Mas quando ele foi começando a contar as histórias que esse homem vivia no campo missionário, eu falei, gente, pra gente é que tá muito fácil. Demais. Porque ele contando a forma como ele trabalha com povos e os desafios, até com a saúde dele na época. Foi. Extraordinário. Então, teve essa influência também de uma visão missional,
de um homem que ama missões também para a ADSA? Com certeza. A nossa igreja, gente, sempre foi uma igreja missionária, né? Só que assim, por exemplo, o último trabalho que a gente abriu, que foi agora em Portugal, há 3 anos atrás. O próprio Elias, ele foi um motivador, ele foi o Galdino, ele foi... Portugal é um país que necessita de mais igrejas. Olha só. Vai lá, planta uma igreja, faz isso, tal. E ele motivou. A gente há esses desafios. Hoje na Europa nós temos 4 trabalhos, né? Temos em Lisboa, plantado lá, em Beja, que é uma outra região de Portugal. Temos em Barcelona, que já é um trabalho bem consolidado, e outro em León, que é próximo a Madrid. Os trabalhos estabilizados, e a Europa ela precisa verdadeiramente de evangelização de igrejas, né? E eu creio que os latinos, vamos dizer assim, eles têm esse poder, né? De levar a mensagem, de reavivar, né? Um continente que já foi o foco de tudo, né? Na história da igreja. Sim. Pastor, quais projetos ou quais iniciativas o senhor acha fundamental que uma igreja precisa ter assim, para abranger todas as idades, adolescentes, mulheres, homens, jovens? Assim, hoje, por exemplo, tudo que é muito segmentado, o rendimento ele é melhor, né? Eu lembro que quando a gente ia fazer congressos antigamente na igreja, aí tinha aquela coisa, né? Congresso das crianças, aí misturava adulto com criança e tal. E eu comecei a fazer o quê? Segmentar mesmo. Então, congresso de criança só entra criança. Sim. Congresso de adolescente só entra adolescente. Porque o adolescente ele vai pular, aí você já tem um senhor de idade. Tá o mundo na igreja. Mudando. A luz apagou. Você deu, sabe? Então, para evitar isso, a gente foi aprendendo. Então, hoje, para cada parte da igreja tem um evento específico. Então, evento de mulher só entra mulher. Irmão, você fica em casa cuidando das crianças, ajudando a esposa. Né? Evento de homem só entra homem, as mulheres ficam em casa ajudando. Né? Então, isso foi segmentando dentro da igreja de uma forma que os irmãos já entenderam. Outra coisa que a gente fez importante dentro da nossa instituição foi o quê? Quem é assembleano sabe o que eu vou falar aqui, tá, gente? Cara, é festa demais, gente. Todo ano. É festa. Gente, e quem é pastor aqui sabe o que eu vou falar. E no final só dá biol pro pastor, né? Que um escolheu a camisa azul, outro amarelo, outro verde, aí deu briga entre as irmãs. Oh, Jesus! Já cria rincha. Então, o que a gente combinou com os pastores da ADSA? Cada ano a gente faz um modelo. Então, por exemplo, um ano a gente faz as festas nas congregações. Então, o círculo de oração da congregação faz festa, a criança, tal. No outro ano, o setor, a região, faz as festas regional. E no outro ano, só festa ministerial. Acabou. O nosso povo acontece. Não tem mais aquela coisa, que marcou um dia da festa, no mesmo dia da festa do setor, no mesmo dia da festa do ministério. Acabou isso. Hoje está bem tranquilo, os irmãos entenderam, então todos se empenham para fazer um bom trabalho, né? Coisas legais. Tudo isso são projetos que nós colocamos dentro da igreja que alcançou de uma forma legal. Só que hoje, o que eu estou tentando priorizar e melhorar, vou falar no âmbito da ADSA, é o quê? É a questão do ensino bíblico. Né? Que é justamente melhorar a participação na escola bíblica, né? A gente teve uma conferência de escola bíblica dominical no mês de março, e aí eu estava falando com os irmãos, hoje aqui em São Paulo nós temos em torno de 5.000 alunos na escola bíblica dominical. Para um ministério igual o nosso é muito pouco. A gente está falando em 20%, 25% da igreja. É pouco, gente, vamos falar a verdade. Né? Falei, então o nosso trabalho para os próxima conferência, que é daqui 3 anos, no mínimo a gente dobrar para 10.000 alunos. Né? E eu sou um pastor, que eu falo, a tradição às vezes ela aprende muito, né? Porque a gente aprendeu a falar assim, escola bíblica dominical. O dominical é só porque é no domingo, gente. Exatamente. Agora, que nem eu falo já pro pastor, se você consegue fazer uma escola melhor, com mais participação na terça-feira, faça na terça, faça na segunda, faça que, sabe? Adaptar a realidade daquela congregação, a realidade daquele povo. Por quê? Porque o objetivo é o estudo bíblico. Não é se é no domingo, se é na segunda, se é na terça, se é na quarta. Então, o nosso grande desafio como igreja é melhorar essa questão da escola bíblica dominical, né? É potencializar também a questão do estudo teológico, que é importante para a formação de líderes, para a formação de obreiros, né? E é o que eu estou também, um projeto que eu estou começando agora, que é aquele de ler a Bíblia. Eu acho que
todo pastor, toda igreja deveria fazer um projeto como esse de ler a Bíblia com a igreja. Você, pastor, ler com a igreja. Né? Porque é muito fácil falar, leia a Bíblia. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Ó, segunda-feira começa uma campanha de leitura da Bíblia. Aí na primeira semana o cara tá lá lendo a Bíblia, aí veio aquela vozinha do mal, né? Fala, será que o pastor tá lendo a Bíblia? Será que tá na Netflix? Será que o pastor tá lá no Netflix? O pastor Elias Dantas, reverendo Elias Dantas, ele contou um negócio que eu fiquei chocado. Ele falou que abriu um concurso lá nos Estados Unidos de quem mais assistia séries no ano lá, né? A plataforma fez e viu lá quem era a pessoa que mais assistia e premiou essa pessoa com uma assinatura, tipo assim, vitalícia. Né? E adivinha quem ganhou? Eu espero que não seja um cristão. Um pastor. Nossa. Rapaz, o pastor tava com tempo, né? Rapaz, eu vou... um pastor, né? O pastor tá sem ganhou. ovelha, com certeza. Elias falou, foi um pastor. Para surpresa de todos, quem ganhou foi um pastor. Gente do céu. Então, esse projeto que a gente vai começar também de leitura da Bíblia, ele é legal por quê? Porque, tipo assim, a pessoa vai ver... Eu sei que para mim é sacrificante. Um ano entrar lá todo dia às 11 horas no canal do YouTube e tal, e ler a Bíblia com a igreja, vai ser um trabalho. Só que também vai ser um trabalho que eu penso assim, que como hoje tem a capacidade da plataforma deixar registrado, por exemplo, o cara aceitou Jesus, o nosso próprio departamento de novos convertidos vai falar, você vai entrar nesse canal, você vai começar a ler a Bíblia. A gente vai produzir um material que vai ficar para a posteridade aí. Se alguém quer ajuda para ler a Bíblia, vai no canal tal. Vai estar lá. Vai estar lá, você vai começar do livro assim tal, e você vai conseguir, né, ler a Bíblia. Porque, vamos falar sério, às vezes sozinho é complicado. Dá desânimo, dá um cansativo. sono, não entende. E outra, a possibilidade da internet, você vai ler no horário que você quiser. Que depois você abre lá, eu quero todo dia de manhã ler a Bíblia. Coloca lá na televisão, lê junto, tal. Então, é um projeto muito bacana, muito legal, que eu acho que vai alcançar muita gente. Pastor, você acha que esse projeto ele pode ajudar muito com o analfabetismo bíblico? Também. O cristão, é aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Nós temos, poxa, aqui no tablet, no celular, sei lá, se você baixar um aplicativo, você tem 5, 6 traduções diferentes da Bíblia, mas a cada dia que passa, nós vamos conhecendo menos. Parece que quanto mais informação eu tenho na minha mão, menos eu conheço a Bíblia, menos eu conheço a Cristo, menos eu conheço a Deus. Esse projeto visa isso de acabar com o analfabetismo bíblico, ensinar o cristão os primeiros passos, para que aquele cara que tem dificuldade de entender, ele possa ser ajudado através disso? Dá para se usar dessa forma também, potencializar isso também, porque o que a gente vê hoje é o quê? É muita gente sendo levada para o movimento. Sim. Por não conhecer as Escrituras, né? E o texto da Bíblia já diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as pessoas, elas têm que parar de só reproduzir, mas conhecer, né? A gente estava falando aqui antes de começar que a gente vive numa geração de muita gente rasa. Sim. Sabe de tudo, tem opinião para tudo, mas aprofundamento em nada. Então, isso é muito preocupante, né? A gente pega assim... O Brasil se considera um país cristão. Agora pergunta, eu faço isso na igreja. Eu falei, irmãos, não é vergonhoso não aqui. Um público lá de 1.200 pessoas na igreja. Vamos pegar assim. Quantos aqui não leram a Bíblia? 70% levantou a mão. E às vezes com 30, 40 anos de cristão, né? Pior é isso. Né? Então, é uma forma também de a gente potencializar isso. Porque a pessoa vai ler. Quem liberta, né, o homem é a palavra. Né? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Então, a gente entende que... Eu estou pensando assim, que vai acontecer um grande avivamento na vida daqueles que lerem a Bíblia. Sim. Né? Vai acontecer um grande avivamento, porque o avivamento vem com oração e palavra. Então, eu sei que esse projeto, você que está até nos assistindo aqui no Esperança Cast, quiser participar desse projeto, eu te convido. Todos são bem-vindos. Eu acho que tudo aquilo que contribui para o crescimento na obra de Deus, para você é muito bem-vindo com a gente. Sim. Pastor, falando em projeto, a gente está vendo muito na internet, eu nunca fui, não sei se o Lucas conhece, mas a gente está vendo um projeto que está saindo na mídia aí dos legendários. Ah, legal. O senhor gosta, o senhor, como fala? Assiste. É porque tem muita gente que tá batendo muito, né? Sim, tem um lado que critica e tem um lado que apoia, né? Eu queria a experiência, o senhor acho que participou, não foi? Participei. Como que foi a experiência do senhor? Porque, como a gente falou agora há minutos atrás, é muito fácil bater sem conhecer. Então,
Como que foi essa experiência com esse... Eu não sei, é um projeto? É um movimento. Um movimento? Para-eclesiástico, tá? Eu sou o legendário 110002, tá certo? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? Só que eu só critico aquilo que eu conheço. Sim. Você pode falar de qualquer pessoa para mim. Se eu não conheço, eu falo, não tenho opinião formada a esse assunto e não vou me declarar. Sim. Né? Agora, aquilo que eu conheço, aquilo que eu vejo, aí tudo bem. Né? E o legendário foi justamente, eu estava com uma certa vez com o nosso pastor líder de homens ministerial da igreja, eu falei, pastor Márcio, um abraço, pastor Márcio Castro, que foi o primeiro legendário da ADS ali, né? Legal. Eu falei, pastor, nós precisamos ver o que está aí, dar uma despertada nos homens da igreja, né? Fazer alguma coisa, tal. E aí, conversando com alguns amigos e pastores, né? Falei, pastor, esse movimento legendários, etc, etc. E aí eu falei, vai lá conhecer, pastor. O pastor foi, ele voltou maravilhado. Ele falou, pastor, esse negócio todo homem precisava passar, pastor. É interessante e tal. Eu falei, então, já que é interessante, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse movimento para a Zona Sul de São Paulo. Não tinha ainda aqui. Aqui na Zona Sul, não. Eu falei, vamos trazer para a Zona Sul uma pista mesmo, para passar homens, fazer o processo com os homens, né? Só que aí o pastor falou, para trazer a pista você tem que passar e tem que levar uns homens da ADSA para quê? Para que você crie a base de estrutura. Sim. Porque não é um negócio bagunçado, é um negócio que envolve médicos, um negócio que envolve muito voluntários, muita gente. É uma estrutura enorme. É uma estrutura enorme, né? Então fui também, além de participar, para trazer o projeto, também para ter a minha experiência com o Legendário 001, né? Que é Jesus. E assim... Realmente, gente, jamais você vai ver um pastor na igreja, numa reunião de homens, pegando o microfone e rasgando o verbo da forma que tem que ser. Até por uma questão de ética pastoral, ética ministerial, ética com o ambiente ali de culto, né? Você não vai rasgar o verbo. E o negócio não é que é na montanha, que Jesus está na montanha, sabe? Que nem o pessoal fala. Não, é só um processo onde a pessoa ali ela é levada ao esgotamento físico para estar quebrada fisicamente para trabalhar Deus no espiritual. Para você se sentir verdadeiramente dependente de Deus. Dependente de Deus. Para mim foi até legal que eu falei, rapaz, eu não sabia que eu tinha tanta força assim de suportar algum esgotamento físico assim. Não dei trabalho, não. Fui lá, só umas bolhas no pé lá, normal, mas não dei trabalho, não. Pastor, nem desmaiei. Não, nem desmaiei também, não. E sabe o que é interessante? Que assim, não vi nada lá fora da Bíblia. Né? Se houvesse alguma ministração antibíblica, alguma coisa, eu ia ser o primeiro, depois de passar, falar, vou parar com isso, aí é uma besteira, não vale a pena, né? Então eu falo para você que é homem, que tenha curiosidade, se puder passar, passe. Aí o grande questionamento é o seguinte, né? O valor, pastor, é muito alto. Né? O valor é caro. É um evento só pra gente boa de dinheiro. Falei assim, gente, tudo vai dar visão. Por exemplo, eu tenho homens que a gente está passando na igreja que a gente está fazendo vaquinha entre os homens, estamos abençoando aqueles que não têm condições. Porque a estrutura em si é uma estrutura muito cara para fazer um evento fora, né? No meio de uma mata, você tem que locar espaços que às vezes são privados, alugar, né? Então não é tão simples. E é por isso que o valor é isso, né? Então, eu falo assim, eu não critico legendários. Você que tem a vontade de conhecer, participe. Já quiseram me colocar, mas o pastor fulano de tal falou contra, tal. Falei, gente, se é um movimento, assim como na época, quando apareceu lá o encontro, né? Que você só vai ser crente de verdade se você passar pelo encontro, né? Cara, o movimento ele vem, passa. Aquilo que é de Deus sempre vai permanecer de alguma forma ou de outra, né? E assim, são momentos da igreja que acontecem. Então eu não posso me opor numa coisa que está devolvendo os homens melhor para a igreja. Sim. A gente pode intitular como um movimento cristão ou não? Também, pode sim. Pode ser eu entendo como um movimento cristão, porque tudo que fala lá é bíblico. Sim. Não tem nada fora da Bíblia. Não tem nenhuma ministração que é técnica de coach. Não. É Bíblia pura, mas rasgada para o homem como ele nunca ouviu na vida. Sim. Né? Coisa que você não vai ver um pastor pegar o microfone na igreja e falar. Né? Mas tinha que falar. Irmão, talvez é muito pesado o que a pessoa vai ouvir lá. Mas é necessário ouvir para que haja uma transformação. Então, pastores que você é contra, eu faço um convite para você. Se você é contra os legendários, participe.
Depois que você participar, se você continuar contra, aí eu te dou todo o apoio também, tá? Mas quem não foi, quem nunca participou, criticar é fácil. Sim. Pastor, e isso nasce muito de uma vontade de trabalhar melhor os homens? Porque quando a gente olha para a igreja em si ali, tem um grupo das mulheres, né, das irmãs, elas cantam e tal, os jovens. E são muito unidas, né? São. Diferente, a gente não vê isso no... tem um ciclo de geração, as mulheres estão todas envolvidas, tá tudo, leva até as crianças, mas tá lá. E os homens não têm isso, né? Os homens ficam, parece que às vezes, muito lá no canto da igreja, lá no fundo. E aí se o cara não desenvolver ministerialmente, ele vai ficando. E parece que a gente não tem um trabalho ainda assim, ligado ao homem. Você acha que isso nasce disso? De querer trabalhar o homem em si? Eu acredito que sim, Lucas, por quê? Porque é o seguinte, é igual vocês falou, a maioria da igreja são mulheres, né? Sempre foi, né? Isso estatisticamente é natural porque a maioria da população no Brasil são mulheres. Sim. Né? Então isso é consequência na igreja. Só que realmente as irmãs, qualquer trabalho que você coloca na mão das mulheres na igreja funciona, gente. O negócio vai. As irmãs são um avião. As irmãs não brincam, não. Entendeu? Elas fazem mesmo o negócio acontecer. É um negócio, assim, impressionante, né? E realmente os homens sempre foi. Tanto que a gente começou um trabalho ministerial com os homens há uns 4 anos atrás. Que eu falei, não, vamos começar, vamos fazer um congresso para homens, vamos aqui alguma coisa. E dentro disso a gente falou, poxa, o que a gente pode potencializar esse ministério de homens? Aí foi quando apareceu o Legendários. Não é? Então isso também resgata muito o que é o seguinte, irmão, você precisa tomar posição como homem. Sim. Né? Hoje, o camarada para trocar uma lâmpada. É ser o sacerdote, realmente. Meu Deus do céu, eu trocar uma lâmpada. Ai, mas como que faz? Irmão, desliga o disjuntor, vai lá e troca a lâmpada, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, coisa básica também, que tipo, vai se perdendo. Por quê? Porque as ideologias no mundo atual, elas estão potencializando o papel da mulher de uma forma onde quer colocar o homem fora do foco principal que Deus deixou, que é ser o sacerdote, que é ser o cabeça, né? Nada contra as mulheres, tem que trabalhar mesmo, tem que conquistar os seus espaços, tem Com que, certeza. né? Tem que tomar frente de muitas coisas mesmo, mas nunca desrespeitando aquilo que Deus fez. Sim. Que é o homem como cabeça, o homem como sacerdote. E isso a gente está vendo que está se perdendo nos tempos atuais. E aí a gente vê, desculpa falar aqui, um monte de homem banana. Frouxo, né? Tudo frouxo. É isso aí. E o Legendário veio para ajudar também, viu, irmão? Que você tem, às vezes você tem força que você nem imagina que você tem. Sim. De suportar um esgotamento físico, de ir para cima, né? Então, vale a pena conhecer sim. E a maioria do cadastro quem faz é as esposas. Ó, é um dado importante aqui, o Fábio aqui, o pastor Fábio está comigo, que a maioria de quem faz o cadastro pro esposo ir são as mulheres, as esposas. Olha só. Mas isso Acho tá que o quê? Eu vou procurar onde tá o formulário. Mas sabe, gente, que é engraçado, que é natural, né? Porque o homem por si mesmo, o cara fala, que eu vou pra montanha nada, Acha tal. besteira, né? Não é necessário. Às vezes é porque, querendo ou não, são 4 dias que você vai desligar. Pra mim, o maior desafio também foi o quê? Ficar sem celular. Sim. Porque a nossa vida hoje é aqui, responde Sim. faz aqui, tá. Pô, você ficar 4 dias incomunicáveis, vamos dizer assim, sem celular, sem acesso às redes e tal, e você ali focado. Cara, eu achei que não seria possível. Tanto que hoje tem gente que fala, só você não respondeu, mas não, eu respondo quando dá agora também. Né? Não é assim também, a gente tem que entender, e ali você também vai policiando muitas coisas, né? E essa questão que a mulher mesmo vai lá, ela vê a necessidade, pô, vou mandar o meu esposo. Porque é um conjunto de tudo, né, pastor? É sobre Deus, mais família também, Família. toda uma situação, né? Bate muito forte sobre família, né? Sobre entender que família não abandona a família. Tem um dado que o homem brasileiro ele passa em média por dia com seus filhos 2,5 minutos. Meu Deus. É muito pouco, né? Como que a gente vai formar os nossos filhos dedicando só 2 minutos, 3 minutos do dia? Não forma, né? Não forma. E aí a gente dá essa propriedade para a escola, às vezes para o cara na rua que está com o nosso filho brincando. Então, o homem ele tem que ser homem. Né? Pastor, você acha que o mundo que nós vivemos hoje, a política, da forma como ela tem se mostrado, porque nós temos vozes fortes na política, mas não pro lado bom da coisa, vamos dizer assim. E essa ausência do pai, do homem, tem desconstruído na cabeça da criança, do adolescente, essa figura do ser homem, do ser um cristão. Como que eu posso explicar? O homem tem
perdido essa figura da masculinidade. Acredita, a política ela tem essa força e nós precisamos abrir o olho para que não entre assim na igreja, para que os nossos filhos, os jovens, os adolescentes não percam essa figura que é bíblica. E assim, gente, o que o Lucas perguntou é muito pertinente, porque a gente vê que as ideologias hoje, elas verdadeiramente elas querem destruir essa figura paterna do homem. Sim. Isso é natural. E querendo ou não, as políticas ideológicas que a gente vê hoje, a gente vê que de alguma forma está atacando isso. Sim. Está atacando essa frente. Só que se o homem não tomar o papel dele de homem, a gente vai formar uma geração muito fraca. Sim. Uma geração sem referência, uma geração sem ideais, uma geração... É igual aquela frase, eu não sei onde que eu li essa frase, mas é uma frase interessante, né? Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Eu não sei onde eu li essa frase, mas eu achei interessante isso, porque verdadeiramente quem é forte consegue ali, Sim. um tempo se cria, fica um tempo mais tranquilo, calmo. Aí gera uma geração que não passou por nada, que é uma geração fraca, que depois, o que vai acontecer? Vai gerar um tempo difícil de novo. É um ciclo, parece, né? Vai repetindo. Então, isso eu vejo, e a política ela vem de alguma forma, né? Principalmente porque a política ela é importante, tá, gente? Eu não sou apolítico. Eu sou um pastor totalmente antenado na política. Eu tenho minha posição política, mas eu vejo que hoje está muito difícil. Está muito difícil as frentes que nós estamos enfrentando aí, os embates que estamos enfrentando na sociedade, e a política ela vem para destruir mesmo o papel paterno, essas questões. Você vê que hoje que tem escola que não comemora mais Dia das Mães nem do pai. É o Dia da Família. Verdade. Né? Praticamente todas, eu acho. Tá complicado já. Porque Minha isso filha tem 2 aninhos e não teve nada nessa semana do Dia das Mães. Já pensou? E aí entra o papel da igreja. Então, toca aí para os pastores. A gente tem que fazer celebrações no Dia das Mães. Sim. No Dia dos Pais. Potencializar nas redes sociais. Potencializar onde que for. No bairro, convidar os vizinhos. Esse é o papel da igreja. Não perder essa essência. Já que a sociedade não quer, a gente como igreja pode se posicionar, porque a gente acredita. Sim. Né? Que é bom a figura da mãe, é bom a figura do pai. É que nem eu falo, às vezes a gente bate muito, né, com a referente lá, o LGBTQIA+, tá? E a gente esquece de exaltar a família. Exato. De vez em ficar criticando, vamos exaltar a família. Faz a sua parte, né? A família é algo de Deus, a família é algo sim. bom. Dia da família na igreja, sei lá, criar estratégicas, formas. Para trazer a família para dentro, né? Para ensiná-los. É isso aí. E, pastor, desculpa, pastor. Qual a importância, entrando nessa questão, de preparar o cristão para a política? Porque há uns anos atrás o cristão ele era preparado para dentro da igreja. Né? Nós éramos... você era ensinado para ser um bom pastor, um bom diácono, um bom cooperador. E por um tempo nós fomos abrindo mão disso, né? Então você não era preparado para ser um advogado, um médico. Qual é a sua visão acerca disso? Nós devemos preparar o cristão para a política? Nós devemos preparar o cristão para entrar nesses ambientes? Ou não? A gente não precisa estar lá. Deixa acontecer. Não, pelo contrário, Lucas e Cíntia, é o seguinte, a igreja tem que potencializar isso na juventude, né? Hoje nós estamos sofrendo em todos os poderes, tanto no legislativo, no executivo e no judiciário, porque a gente não tem pessoas, tá tudo aparelhado, né? A gente não potencializou os nossos jovens para serem médicos, advogados, juízes, promotores, políticos, etc. Sim. Na verdade, a igreja, por muitas vezes, ela se opôs falando que tudo era do diabo, que a política era do diabo, que isso é do diabo. Não, gente. Eu acho que o cristão, o servo de Deus, ele tem que ser a diferença onde ele for. Né? A gente olha para Daniel, um exemplo bíblico. Estava na Babilônia. Sim. Ele foi diferente lá dentro do palácio. Ele foi, né? O cristão verdadeiro, ele tem que ser a diferença onde ele foi estabelecido, que seja em qualquer área. Agora, por muitas vezes a gente não fez isso e hoje a gente está sofrendo, né? A gente está sofrendo. Meu papel na igreja, eu sempre faço a cada 2 anos painéis de cidadania. A gente discute política na igreja. Como que é isso, pastor? A gente se reúne nas regionais, chama a liderança e a gente vai bater papo sobre política. Conversar. A importância de ter representatividade. Né? Porque eu sempre falo assim, eu brinco com os irmãos, eu falo, irmãos, a igreja, a ADS é de quem?
Aí os irmãos falam, é de Jesus. Foi claro que é de Jesus. Mas se você entrar no site da Receita Federal e colocar o CNPJ da Radissa, não vai estar lá escrito lá no QSA, alguém representa Jesus de Cristo. Nazaré. Não, vai estar lá o meu nome, meu CPF vai estar lá. Sim. Né, representando a instituição, a igreja. É igual na política. Não adianta você falar, não, Jesus é o meu candidato. Não, irmão, você tem que escolher alguém para ser lá e representar Sim. Jesus. Não adianta estar uma discussão lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, e aí falar, não, Jesus descer, né? Fisicamente, aparecer fisicamente ali e falar, ó, eu acho que é isso. Aí vão olhar para Jesus e vão falar, mas quem é você? Eu sou Jesus, mas quem votou em você? Não, aqui é um Estado democrático de direito. Aqui só tem fala quem é votado. Sim. Sim. Então, desculpa, Jesus, com todo o respeito, Você não tem senhor, muito lugar aqui. aqui o senhor não pode falar. É isso que às vezes as pessoas não entendem, que a gente tem que ter a nossa representatividade em tudo que é lugar. E às vezes a gente só fica falando que é do diabo, é do diabo, é do diabo, e hoje a gente está sofrendo isso. Né? Agora, qual que é o exemplo que a gente vai dar para as nossas crianças a respeito de não se corromper? Se hoje, infelizmente, o presidente da República ele foi descondenado por causa do CEP que foi iniciado o processo de condenação. O CEP não devia ser no Paraná, era em Brasília. Então, esquece tudo, descondena o cara, livra o cara é candidato, Ganha. e hoje é o presidente da República. Qual o exemplo que nós vamos dar para nossas crianças? Né? Então, isso é muito complicado. Então, eu falo que hoje, nessa questão, o crente, o servo de Deus, ele tem que discutir política pública. Né? Eu não falo na hora do culto. Na hora do culto é culto. Culto é para Deus. Sim. Né? Agora, marcar fóruns na igreja, chamar quem é interessado em conversar, potencializar isso na igreja, bater um papo com a igreja e mostrar as realidades, eu acho que isso é de suma importância. É interessante porque a gente foi criado numa bolha ali, né? E acaba que precisa de leis, mas aí a gente hoje senta e critica. Nossa, colocar a lei que minha filha vai ter que frequentar o mesmo banheiro de um menino. Nossa, colocar a lei das cartilhas serem mudadas e ter ali coisas sexuais, de toda a conotação ali. Mas a gente está sentado sem fazer nada. Sem progredir. Falar, não, peraí, eu preciso ser um professor, eu preciso me levantar. Eu acho que eu comentei com o Lucas, o ano passado minha filha sofreu... Eu tive que ir na escola porque ela estava sofrendo bullying por causa dela levar a Bíblia para a escola. Então, assim, com 11 anos, e ela queria falar, e ela queria pregar, e ela falava, mãe, às vezes eu nem falo nada, eu só fico sentada na minha, as meninas chegam e pedem pra mim cantar e falar alguma coisa. E eu fui chamada a atenção, porque o professor dela era de uma outra religião, e começou a falar, se eu viesse com a minha roupa, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. E eu tive que ir lá conversar com ele, falar, peraí, eu acho que o senhor é o professor, é o mais velho. Então, assim, tem muito isso. Só que, assim, a gente como cristão não se posiciona hoje. É isso aí. Né? Pra falar assim, peraí, que nem o nosso pastor tá fazendo psicologia agora. Meu Deus, se isso fosse uns 20 anos atrás, ia falar que ele estava totalmente desviado, né? Como um pastor psicólogo. Então, assim, hoje, graças a Deus, as pessoas têm aberto os olhos para falar assim, não, peraí, a gente precisa sim estar em todos os lugares. O cristão ele precisa entrar nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, porque precisa de gente ali para fazer a diferença, né? Eu concordo, pastora, contigo, porque essa omissão da igreja, ela é preocupante. E a gente vai sofrer cada dia mais. Então, na igreja lá, eu potencializo para a juventude, vão estudar, busquem conhecimento. Sim. Vai para as universidades, não se corrompam, porque também as universidades, de alguma forma, elas querem corromper, né, o jovem cristão. Mas você tem que ter posicionamento. E a gente tem bons exemplos disso. Por exemplo, o próprio Nicolas. O Nicolas, ele é um jovem que foi para as universidades e foi estudar e falou, não, minha posição é essa, eu sou cristão e acabou. Você gostou ou não? Bate quem quiser. Acabou, é isso aí. O jovem crente cristão, ele deve fazer isso. Ele deve se posicionar. Sim. Não tem que ter vergonha de Jesus, do evangelho, da palavra, daquilo que ele crê. E eu sempre falo para os jovens o seguinte, nada vai substituir a experiência pessoal que ele tem com Deus. Sim. Não tem metodologia científica humana que venha invalidar a experiência que o indivíduo tem com Deus. Sim. Né? Por isso que eu falo para o jovem, gente, vocês têm tempo, ora, busca experiência com Deus, porque o cara pode falar o que para você na faculdade, que isso é isso, irmão, você não conhece o que eu conheci, você nunca experimentou o que eu já experimentei, cara, você não sabe, o seu negócio é baseado mesmo, ficar doidão aí na maconha, minha vibe é outra, irmão, o meu negócio é mais forte do que essa maconha que você fuma, a verdade é essa. Exatamente. Pastor, pra gente caminhar aqui pro fim, quais são as suas expectativas, planos para a ADSA para os próximos anos? Eu acredito que a nossa igreja, né, o que eu potencializo para os próximos anos da ADSA,
Eu tenho 2 planos. O primeiro para a igreja matriz, né? Que eu preciso melhorar a estrutura da nossa igreja local para receber mais pessoas ali no bairro. Hoje toda igreja em São Paulo tem uma dificuldade que é a questão de estacionamento, né? É o nosso grande desafio. Nós estamos orando e trabalhando para comprar mais uma área lá para então depois construir um estacionamento para a igreja. Eu tenho isso como desafio pessoal ali juntamente com a igreja local. Ministerialmente falando, eu preciso potencializar a formação de novos líderes. E para isso eu tenho batido muito na questão do ensino teológico. Perfeito. A nossa igreja tem o seu próprio instituto teológico. Nós temos agora parceria com uma outra universidade, né, que também está potencializando a pessoa ter acesso a um diploma reconhecido pelo MEC, que eu acho que isso é importante também. Vai chegar, pastores, uma época no Brasil que se você não tiver um curso habilitado pelo MEC, eles vão proibir a gente de falar algumas coisas. Isso vai chegar. Sim. Né? Não estou falando que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Isso aí você pode anotar que vai chegar. Então, eu sempre penso no futuro. Falo, como potencializar isso? Como deixar os obreiros, a liderança preparada? Porque se isso chegar, eu tenho aqui. Com a gente não vai mexer. Né? Eu penso isso nessa questão de potencializar a formação de novos líderes para o futuro. É o meu desafio. Né? Igrejas de estrutura normal. Nosso ministério sempre foi um ministério muito abençoado, né? Os nossos pastores antigos, eles tinham uma visão tremenda sobre comprar terreno, construir, fazer a igreja avançar. Então hoje muitos dos patrimônios da igreja são próprios, para a glória de Deus. Muitas igrejas nossas são patrimônios próprios. Isso facilita muito, ajudou muita gente na época da pandemia, que foi um desafio para muita igreja. Então para nós foi assim, levamos tranquilamente, né? E crescer a igreja de que forma? Chegar em locais, em cidades estratégicas também, onde precisam de evangelização, né? E eu tenho um sonho muito grande também de avançar com o trabalho na Europa. Legal. Glória a Deus. Porque realmente só quem foi lá, a gente fala assim, a África, hoje 50% da África já é evangelizada. E hoje nem 10% da Europa É evangelizado. Nós recebemos um pastor da Alemanha aqui, né? Ele fala muito isso, da Exato. falta que tem a igreja lá. A questão da África tem aquele apelo mais social, né? Sim. Que é interessante, o apelo social, mas que a gente tem que fazer, claro. Só que questão de evangelização estatística, na Europa hoje o cristianismo está se esfriando. Muitas igrejas fecharam, né? Fechando. E na Inglaterra, então, igrejas que se tornaram bar, boate, patrimônios que só Deus. Então eu tenho assim uma vontade muito grande nos próximos anos de alavancar o trabalho na Europa, criar uma base missionária muito forte. Legal. Potencializar a ida de jovens para lá, até mesmo para estudar, e a base do estudo ser um evangelista, um missionário. Então tem muitos Estuda e projetos. evangeliza, né? É isso aí. Tem ferramentas, né? A igreja em Portugal, ela foi estratégica por quê? Pensa aqui comigo. O Brasil, ele tem muitos acordos com universidades, né? O MEC com universidades portuguesas. Então imagine se o rapaz aqui tira uma boa nota no Enem, consegue aplicar numa faculdade de Portugal. Eu pensei assim, imagine a gente pegar esse jovem da periferia, se ele tem que ir para o outro lado do oceano. Se ele já chegar lá, já tem uma igreja que abraça e recebe, o pai já fica mais tranquilo. Fala, poxa, meu filho chegou lá, ele não está sozinho. Sim. Tem alguém que vai recebê-lo ali e tal, que vai potencializar isso. Então isso foi um dos propósitos também de ter uma base em Lisboa, em Portugal. Que legal. Pastor, nós, infelizmente tendo que encerrar. Chegando ao fim. Mas nós queremos agradecer a sua presença aqui hoje no Esperança Cast. Eu sei que o seu dia a dia é corrido, é difícil para conseguir conciliar tudo isso, mas nós queremos te agradecer por tirar esse tempinho para sentar aqui na nossa mesa e trocar um papo. Eu tenho certeza que a galera que for assistir, sendo da ADSA, não sendo da ADSA, vai ser edificada, vai aprender muito. E deixa uma mensagem aí para quem estiver assistindo, para os líderes, para os jovens pregadores, para a galera da ADSA que for assistir. Legal. Obrigado primeiro, Lucas, Cíntia, pastora. Deus abençoe a cada um que está aí do outro lado nos assistindo. A mensagem que eu deixo para vocês é o que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos nós temos crenças e temos bloqueios achando que nós não somos capazes de realizar grandes coisas. Mas quando nós entregamos os nossos planos e os nossos projetos nas mãos de Deus, saiba de uma coisa. Ele trará a capacidade, ele trará para você
a providência e a estratégia certa para você alcançar aquilo que você colocou diante de Deus, tá? Então não desista, sigam avante, sigam adiante e aproveito também, Lucas e pastora Cíntia, para falar para você que quer vir comigo nesse projeto da leitura da Bíblia, já corre lá no meu canal, @Pastor Galdino Júnior Oficial, se inscreva também. Eu vou estar também, quando vocês publicarem aqui, vou estar divulgando o Esperança Cash. Para mim foi uma alegria, foi muito bom estar com vocês, tá? Espero aí ter atendido as expectativas de todos vocês. Com certeza. E, precisando, estamos à disposição. Com certeza. Pastor, que Deus abençoe. Foi uma honra te receber aqui. Que o Senhor guarde o Senhor, a sua casa. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Gente, você que ficou com a gente até aqui agora, você assistiu, não se inscreveu, pelo amor de Deus, me ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra todo mundo, porque eu tenho certeza que você foi edificado, então ajuda a edificar outra pessoa também. Você fazendo isso, o YouTube distribui os nossos vídeos, o nosso canal para mais pessoas, e assim o reino de Cristo vai avançando. E sexta-feira nós estamos de volta. Um abraço.